Bom, para se determinar corretamente o dimensionamento de um condutor, de acordo com o NBR 5410, é necessário saber o número de condutores carregados para aquele determinado circuito. E a NBR 5410 ela deixa muito claro, tá certo? Como é o número de condutores carregados para circuitos monofásicos, circuitos trifásicos, trifásicos a 4 fios, a 3 fios, monofásicos a 2 fios, monofásicos a 3 fios e por aí vai. Então, a partir de agora a gente vai estudar exatamente isso. Então, o primeiro caso, o caso monofásico, tá certo? Então, para o caso monofásico fica mais fácil, tá? Esse mais simples, onde nós temos o condutor de fase alimentando a carga e o condutor de neutro, tá certo? Possibilitando um caminho de retorno desta corrente. E o aterramento. Bom, a corrente ela flui pelo condutor de fase, alimenta a carga, volta pelo condutor de neutro. Então, para esse caso, fica muito claro que nós temos dois condutores carregados. Então, monofásico simples, tá certo? Onde eu só tenho uma fase e o neutro, tenho dois condutores carregados. Professor, mas quer dizer que tem caso mais complicado do monofásico? Tem, a gente vai estudar justamente agora. Então, monofásicos, o sistema monofásico a 3 fios. Só como é que pode acontecer algo como isso? Olha, é simples. Você, no enrolamento do transformador, olha só, você tem um enrolamento com um ponto central. Isso aqui é só uma fase, tá certo? Não são duas fases, é só uma fase, é só um enrolamento do transformador. Porém, ele tem um ponto central para dividir essa tensão. Ok? Vou já dizer um caso onde isso aqui pode ser aplicado. Então imagina, eu vou discutir o geral, depois a gente exemplifica, tá certo? Então, uma extremidade aqui dessa bobina, né, do transformador, é uma fase, pode alimentar uma carga. A outra extremidade ainda faz parte da mesma fase, mas com outro nível de tensão, também alimentando outra carga. E aqui no ponto central eu tenho o aterramento e tenho também o ponto comum, o neutro. Okay? Então, para sistemas monofásicos a 3 fios, ou seja, onde eu esteja utilizando a bobina do transformador como uma bobina com ponto central, ok? Nesse caso aqui, eu tenho 3 condutores carregados. Dentro da mesma estrutura, do mesmo eletroduto, eu levo esses 3 condutores. Então, se esse condutor de neutro está carregado, claro que a temperatura desse condutor vai influenciar nas outras duas e vice-versa. Tá certo? Então, para esse exemplo aqui, nós temos 3 condutores carregados. Então, o sistema monofásico a 3 condutores carregados. É possível, sim. Não numa estrutura de residência, é menos possível isso aí. Agora, numa oficina, numa indústria, por exemplo, onde eu tenho alimentação de motores a 440 volts e tenho alimentação tradicional em 220, fase neutra. Então, eu posso ter a bobina do meu transformador, ela pode ter um ponto central onde neutro, extremidade superior 220 volts, neutro, extremidade superior, inferior, digo melhor, também 220 volts, conecto aqui entre essas extremidades e o neutro, tá certo? Entre essa primeira fase e neutro, cargas de 220 volts, entre essa segunda fase e o neutro, também carga de 220 volts, e entre as duas fases eu posso, que na verdade entre as extremidades da bobina transformadora, eu posso conectar uma carga de 440 volts, tá certo? O motor, por exemplo. Então, é perfeitamente possível conceber um sistema com essas características, certo, pessoal? Então, o normal do sistema monofásico, fase neutra, então 2 condutores carregados. Agora, se eu tiver um sistema monofásico especial, que é o caso desse aqui, então 3 condutores carregados. Outra possibilidade, circuito trifásico, né? Circuito trifásico a 3 fios, né?
simplesmente as fases A, B e C. Por exemplo, tem um circuito trifásico que vai alimentar um motor. Ele não precisa do neutro. Tá? Geralmente se alimenta com as 3 fases somente. Então, sistema trifásico 3 fios, então 3 condutores carregados. O outro caso é o sistema trifásico, digo melhor, sistema trifásico com o neutro, tá certo? Eu tenho as 3 fases, fase A, B e C, mas tenho também um condutor de neutro. Ok? Então, para a maioria dos sistemas desequilibrados, né? Sistemas que atuam com cargas desequilibradas, tá certo? A gente já discutiu bastante sobre isso. Sistema de distribuição, dentro da PMUC, é mais comum as cargas serem desequilibradas pela a própria assimetria das cargas por conta do apartamento 1 que não funciona no mesmo horário que o apartamento 2, que não funciona exatamente no mesmo horário que o apartamento 3 e vice-versa, né? Tem um certo assincronismo, tá certo? Esse assincronismo entre as cargas faz com que eu desbalance o meu sistema e eu gere corrente no neutro, tá? Então, para um sistema de trifásico a 4 fios, onde eu tenho as 3 fases e mais o neutro, né? Esses 4 condutores vão dentro do mesmo eletroduto. Então, no caso, eu tenho um sistema a 4 fios carregados. Agora vem a pergunta. Olha só, se nós analisarmos, eu aqui trouxe só um exemplo, mas vocês podem ver os outros vídeos, ou mesmo recorrer a NBR 5410 e observar as tabelas 36, 37, 38 e 39, a gente já discutiu sobre elas, tá certo? No outro vídeo. Se vocês observarem, elas trazem os métodos de referências. Nesse caso aqui, a tabela 36, ela traz 6 métodos, o A1, A2, B1, B2, C e D, mas cada um deles só fala sobre 2 tipos de números de condutores carregados. O primeiro, 2 condutores carregados, segundo, 3 condutores carregados. Aí você pergunta natural, logo, default. Professor, e para 4 condutores carregados? Esse caso mesmo aí que você está mostrando para a gente, como é que a gente faz se não tem, a tabela não traz? Ok? Bom, a tabela não traz, mas a NBR 5410 em uma sessão ela te explica direitinho como é que você deve fazer. Ok? Para esses casos, a gente vai lançar a mão desse fator de correção. Ok? É um fator de correção por conta do 4º fio, do 4º condutor carregado. Eu chamei de F esse fator e ele vale 0,86. E ele vale 0,86, esse valor é fixo, independente do método, tá certo, de referência, independente da forma que o sistema foi montado. Sempre 0,86. E aí, a partir de agora a gente vai ver como é que a gente aplica esse fator. Bom, a seção que eu estava falando para vocês é justamente essa daí, 62561. Ele diz: o número de condutores carregados a ser considerado é aquele indicado na tabela 46. É a tabela que trata justamente dessa introdução que a gente discutiu até agora, certo? Na NBR 5410. De acordo com o esquema de condutores vivos do circuito. Bom, aqui é um fragmento, né, dessa seção, eu vou mais lá para frente. Que é onde está justamente aqui a parte mais interessante até aqui é só preâmbulo, né? A partir nessas condições é que reside a parte mais importante dessa seção. Ele diz: nessas condições, o circuito trifásico neutro deve ser considerado como constituído de 4 condutores carregados. E a determinação da capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser afetada do fator de correção devido ao carregamento do neutro. É aquele fator F que eu falei para vocês. Certo? Tal fator, que tem caráter geral, é de 0,86, independentemente do método de instalação. Então, o método de referência não vai fazer diferença. É aplicável, então, às capacidades. Aqui é que está o segredo, pessoal. É aplicável, então, às capacidades de condução de corrente válidas para 3 condutores carregados. Então, eu vou lá na capacidade máxima de condução de corrente
eu faço o cálculo como se fosse a 3 condutores carregados, vou lá na capacidade máxima do condutor e aplico o 0,86 nele. Claro que o valor vai diminuir. Aí eu observo se a minha corrente que eu necessito, ela ainda se encaixa com aquele condutor. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho para ficar mais claro, tá certo? Então, esse 0,86, esse fator que eu estou chamando de fator F, ele é aplicável às capacidades de condução de corrente válidas para a coluna de 3 condutores carregados, certo? Válida para a coluna de 3 condutores carregados. Então, vamos gerar um exemplo aqui. Vamos trabalhar em cima do exemplo, ok? Então, vamos supor que eu tenha um sistema, um circuito, digo melhor, um circuito, tá certo? Eu estou concentrado em dimensionar só aquele determinado circuito. Então, meu circuito é um circuito trifásico a 4 fios. Perfeito. E o método de referência é o B1. Então, ele é trifásico a 4 fios, método de referência B1, eu já identifiquei, o B1 vem para cá, então eu trabalho com ele como se ele fosse 3 fios carregados, como a própria norma sugere que eu faça. Então, a coluna é essa daqui, essa que vocês estão vendo aí em rosa, certo? E aí, isso aqui é um exemplo, tá? Então, eu estou admitindo que eu já fiz as contas e a corrente nominal do meu circuito é 81 amperes. Bom, se eu fosse utilizar um circuito carregado a 3 fios, tá certo? Ou um circuito com 3 condutores carregados, 81 amperes, respeitando aqui os limites, né, de capacidade de corrente de cada condutor, 81 cairia bem aqui. Então, seria um circuito de 25, cuja bitola do condutor seria 25 milímetros quadrados, tá? Então, esse aqui mesmo, ok? E a capacidade máxima de condução de corrente para o 25 milímetros quadrados. Para esse método de referência é 89 amperes. Mas o meu circuito é a 4 fios carregados, não a 3. Então eu trabalho como se fosse a 3. O que eu vou fazer agora? O que ela diz para eu fazer? Eu vou simplesmente aplicar, tá certo? Que no IZ eu já falei para vocês no outro vídeo, né? É a capacidade de condução de corrente de um condutor. Vocês vão achar muitas vezes essa nomenclatura IZ. Eu aplico no meu referido IZ o 0,86. Tá certo? Apliquei no meu IZ o 0,86. Olha só. Uma vez que eu apliquei no meu IZ o 0,86, agora eu não enxergo mais a bitola do 25 como sendo 0,89. Sim, para mim, ela vale agora 76,5, 76,5 amperes, e não 89 amperes, tá? Esse camarada. Então, como ele está incapaz, tá certo, de fazer parte de um circuito cuja corrente é 81 amperes, porque a capacidade máxima dele caiu, né, devido ao fator de 0,86, eu passo para o próximo, que seria o 35, tá certo? Seria o 35, ok? Então, o meu novo condutor seria o condutor cuja seção nominal é 35 milímetros quadrados. Só para ficar bem claro para mim, para que eu me sinta seguro, tá certo? Aí eu aplico o 0,86 aqui na capacidade de condução do 35 milímetros quadrados. Então, se eu aplicar aqui o 86% de 110, né, ou 0,86 do 110, vocês vão ver que esse valor aqui vai passar para 94, 95 amperes, mais ou menos. Então, a minha corrente é 81, a minha capacidade de condução de corrente é 95, tá certo? Aí significa dizer que a bitola desse condutor está adequada. Então, eu faço essa correção, ok? Então, se eu estou trabalhando em um circuito
trifásico, a 4 fios, então vou considerar os 4 fios carregados, tá certo? Eu venho aqui na capacidade de condução para o meu referido método de referência, tá certo? Pro método de referência que melhor representa o tipo de instalação do meu circuito e já aplico em todo mundo, tá? Já aplico em todo mundo. Você gera uma tabela, ok? Corrigindo todos essas capacidades de correntes aqui, ó, tá certo? Para a gente vai valer a partir do 1,5, né? Então, o 15,5, 21, 28, 36, 50, todos eles ficariam multiplicados pelo 0,86, então você geraria novos valores aqui e faria o dimensionamento adequado para esse tipo de circuito, tá certo? Quando você tiver 4 condutores carregados. Ok, pessoal? Mais tarde, no outro vídeo, a gente vai trabalhar em um vídeo só com o exemplo, tá certo? Completo de o dimensionamento de um condutor para esse método da ampacidade. Perfeito? Bom, e para concluir, ainda com essa história do 0,86, né? A norma ela vai além e ainda esclarece mais ainda. Olha só, ele diz: a determinação da capacidade de condução de corrente para 4 condutores carregados deve ser feita aplicando-se o fator de 0,86 das capacidades de condução de corrente válidas para 3 condutores carregados. Perfeito, até aí, é o que a gente fez até agora. Aí ela vai além, ela diz: sem prejuízo dos demais fatores de correção eventualmente aplicáveis. Quais são eles? Temperatura ambiente, resistividade térmica do solo e agrupamento de circuitos. Então a gente vai ver esses 3 fatores de correção, tá certo? E vai ver esses 3 fatores de correção e eu preciso considerar o 0,86 aqui, ó, toda vez que eu tiver 4 condutores carregados e independente da consideração do fator de correção da temperatura ambiente, da resistividade térmica do solo e do agrupamento de circuito. Esses eu sempre vou precisar fazer, tá certo? Sempre vou precisar corrigir com relação à temperatura ambiente, sempre com relação à resistividade do solo. Eu digo sempre, mas é que sempre eu vou ter que analisar se é necessária a correção, tá certo, pessoal? Por exemplo, se a resistividade do solo, se a resistividade for 2,5, que é uma resistividade padrão, tá certo? Não preciso corrigir. Se for diferente disso, eu tenho que corrigir. Ok? Dependendo do tipo de agrupamento de circuito, eu também preciso corrigir. Se a temperatura ambiente está diferente de 30 graus Celsius e o meu circuito é um circuito que não esteja no solo, eu também precisarei corrigir. Então, tem todas essas coisas. E o fator de 0,86 eu utilizarei somente quando o circuito for um circuito trifásico a 4 condutores carregados. Ok? Espero que tenha ficado claro. A partir de agora, a gente vai estudar justamente esses fatores de correção, tá certo? Temperatura ambiente, resistividade térmica do solo e agrupamento de circuitos. Aí a gente fecha essa parte introdutória, ok, do método da ampacidade e vamos passar a resolver alguns exercícios. Seguindo. Bom, tabela 40. Fatores de correção de temperatura. Acho que eu já andei falando assim rapidamente para vocês em sala, né, ainda quando era presencial. E aí é muito simples. Olha só. Tabela 40 ela traz fatores de correção para a temperatura ambiente, né, diferentes de 30 graus Celsius para linhas não subterrâneas e 20 para linhas subterrâneas. Então, se eu tenho a minha linha elétrica, ela é não subterrânea, eu trabalho com esta parte superior aqui da tabela 40. Se ela é subterrânea, eu trabalho com a parte inferior aqui
da tabela 40, tá certo? E ela traz também para diferentes tipos de isolação. Uma coluna para PVC, essa coluna central, e a coluna da direita é PR e XLPR. Então, como é que funciona? Imagina que você tem um circuito e a temperatura que você estimula é uma temperatura, digamos, de 40 graus, tá certo? 40 graus. E você fez o cálculo da sua corrente de projeto. O que eu vou fazer? Eu tenho que submeter essa corrente a este fator, porque essa é uma corrente diferente. Submeter esta corrente a este fator, tá certo? De 40 graus, porque o teu circuito ele está sujeito a uma temperatura diferente dos 30 graus. A gente está admitindo aqui linhas não subterrâneas, tá certo? Bom, uma vez que a tua temperatura ela é diferente de 30 graus, para 30 graus você vai ver que ela nem aparece aqui, olha só, de 25 pula para 35, porque o fator seria 1. Mesma coisa aqui para baixo, não aparece o 20. E aqui para 20, que é a temperatura de base, tá certo? Temperatura de referência para circuitos no subsolo, então seria 1 também, então não aparece. Então aqui eu estou com 30 graus, estou com 40 graus, né? Bom, aí eu já sei que vou corrigir, o fator é 0,87. Agora, diferentemente lá daquele 0,86, que eu multiplicava, né, todas as capacidades de condução de corrente de uma tabela, né? Aqui não, aqui eu vou pegar o valor da corrente corrente de projeto, né, IB, tá certo? Corrente de projeto e divido por este fator. Então essa corrente vai aumentar, tá certo? Então eu vou fazer isso aqui sempre que a minha temperatura ambiente para linhas não subterrâneas, sempre que ela for diferente de 30 graus. Para linhas subterrâneas, sempre que a minha temperatura no solo for diferente de 20 graus. Tá certo? Muito bem. Então, considere, se você está trabalhando com isolação de PVC, a coluna é esta dos fatores, EPR, XLPR, coluna da direita. Perfeito? Então, esse é o primeiro fator de correção que a gente vai estudar. É o mais simples, bem simples. Fator de correção de temperatura. Bom, agora, fatores de resistividade térmica do solo, tá certo? Tabela 41. Então, aqui, esta tabela, ela mostra os fatores de correção que nós devemos utilizar quando a resistividade do solo ela for diferente dos 2,5 Kelvin metro por watt, que é o valor padrão. Então, isso aí, a maioria dos solos teria esta característica, mas é possível que, às vezes, você pode estar num terreno muito seco e aí essa resistividade aumenta, tá certo? Então, quando ela aumentar, você tem que recorrer à tabela. Quando ela diminuir também, muita umidade faz com que essa resistividade diminua. E aí, para esses casos, nós temos que corrigir, perfeito? Para esse caso, nós temos que corrigir. Então, aí o valor de referência seria o 2,5, tanto que ele não aparece na tabela, né? Seria unitário, o fator de correção. Então, para valores menores, 1, 1,5 e 2, eu tenho 1,18, 1,1 e 1,05. Para valores maiores, né, 0,96 aí para o caso de 3 km por watt. Okay? Aí ele fala, nas tabelas 36 e 37, essas tabelas, elas são as tabelas de capacidade de corrente, elas dizem respeito aos métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D, tá certo? Aí ele diz, as capacidades de condução de corrente indicadas para as linhas subterrâneas são válidas para uma resistividade térmica do solo de 2,5 km por watt. E vai além, ele diz, olha, o valor de 2,5 é o recomendado pela IEC quando o tipo de solo e a localização geográfica não são especificados. Então, se isso aí não é especificado, localização geográfica e tipo de solo, se o tipo de solo não é especificado, mas a localização geográfica é especificada, você até tem como, através de mapas, tá certo?
tentar estimar. Existem mapas específicos para isso, ou então contratar uma empresa, né, de geologia que possa fazer o teste da resistividade térmica do solo naquele local. Pode não ser o caso, tá certo? Mas quando isso não é possível, a própria NBR 5410, amparada por essa seção da IEC, ela também te ampara e diz que você pode adotar o 2,5, então não precisaria fazer esta correção. Fatores de agrupamento de circuitos. É bastante comum, pessoal, quando nós temos vários circuitos agrupados, né? Nós temos vários condutores, vários condutos, tá certo? Ou você tem vários condutores dentro de um só conduto. Então, é bastante comum a temperatura de um influenciar no outro, no outro condutor. E o aumento da temperatura diminui a capacidade de transmissão de corrente, certo? De corrente elétrica. Vocês sabem bem disso. Bom, então, nesses casos, eu também preciso fazer uso de fatores de correção. E aí a gente vai ver vários casos, tá certo? A gente vai ver vários casos. De uma forma geral, só para a gente lembrar, né, para a gente se situar, é assim, tem uma regrinha sobre a NBR 5410, métodos de referência, que é mais ou menos assim. Os métodos A e B, né, A1, A2, B1, B2, seriam aplicados, são aplicados para condutos ou condutores, tá certo? Fechados. Tá? Então, sempre que eu tiver os meus condutores em uma linha fechada, o que é uma linha fechada? São condutores em um conduto, e esse conduto ele não é aberto, tá certo? Ele é um conduto fechado, tá? Um eletroduto, por exemplo. Então, geralmente quando se tem esse tipo de instalação, você está com um desses 4 métodos de referência, A1, A2, B1, B2. Quando o conduto ou os condutores estão enterrados, então aí você está no método de referência D. Então D para linhas enterradas. E C, E, F e G para linhas abertas. Linhas abertas são condutores, tá certo? Que estão sobre condutos abertos. Pode ser uma bandeja perfurada, coisa desse tipo. Ok? Então, seria mais ou menos assim. Linhas fechadas diz respeito aos métodos A1, A2, B1, B2. Linhas enterradas diz respeito ao método D. Linhas abertas diz respeito aos métodos C, E, F e G. Tá certo? C, E, F e G. Ok? Bom, então voltando aqui. Aí ele diz, olha, os valores de capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas 36 a 39, a gente falou delas ainda há pouco, são válidos para o número de condutores carregados que se encontra indicado em cada uma de suas colunas. Para linhas elétricas contendo um total de condutores superior à quantidade indicada nas tabelas 36 a 39, a capacidade de condução de corrente dos condutores de cada circuito deve ser determinada usando-se tabelas 36 a 39, com a aplicação dos fatores de correção pertinente dados nas tabelas 42 a 45. Okay? Então, ele, a partir de agora, ele vai, nas tabelas 42 a 45, a gente tem vários fatores de agrupamentos de circuito, cada qual para um determinado tipo de instalação, daquela linha, certo? Então, 42, ele diz, fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe, em linhas abertas ou fechadas, e a condutores agrupados em um mesmo plano, em camada única. Então, primeira linha desta tabela
diz respeito a todos os métodos, não, aos métodos de referência do A ao F. O G fica fora, certo? Do A ao F poderiam ser aplicados aqui. 2 e 3 só pode ser aplicado para o método C. E 4 e 5 para os métodos E e F. Certo? Então, forma de agrupamento dos condutores. 1. Em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado. Então, aqui é o número de circuitos, tá certo? Ou o número de cabos multipolares, está no mesmo. Tá? O número de circuitos. Então, se eu tenho, digamos, 3 circuitos no mesmo conduto, ele sei lá, digamos que faz parte do método de referência B1. Então, eu já determinei o valor da minha corrente, né, desses circuitos. E aí, cada circuito, evidentemente, tem a sua corrente bem definida. Mas o fato da temperatura de um condutor influenciar no outro, eu vou ter que aplicar esse fator 0,70. Então, eu vou pegar cada corrente de cada um desses circuitos e dividir por 0,70. Então, terei uma nova corrente maior, tá certo? Para cada um desses circuitos. E por aí vai. Aí a gente vai, dependendo do método de referência, é onde a gente vai encaixar nesta tabela, tá certo? Lembrando que a 42 ela é utilizada para condutores agrupados em feixe, tá certo? Linhas abertas ou fechadas, e a condutores agrupados em um mesmo plano, em camada única, certo? Então, para mais de uma camada, a gente vai ter outras tabelas que nós poderemos recorrer. Tabela 43. Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos consistindo em mais de uma camada de condutores. Métodos de referência C. Tabelas 36 e 37. E e F, tabelas 38 e 39. Certo? Então, todos os métodos que se encaixarem aqui, quando você tiver mais de uma camada, ok? Então, significa que você vai recorrer à tabela 43, métodos de referência C, E e F, tá certo? Quando estiverem dispostos em mais de uma camada. Então, aqui vem dizendo quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada. Então, tenho aqui 2 camadas, 3 camadas, quantidade de circuitos, e aí cada um tem o seu fator. E esse fator vai dividir as correntes de projeto que vocês previamente já calcularam, já determinaram. 4. Tabela 44. Fatores de agrupamento para linhas com cabos diretamente enterrados. Então, 44, só cabos diretamente enterrados. Pessoal, linhas enterradas, método de referência D. Não tem conversa, né? Então, linha enterrada, método de referência D. Fatores de agrupamentos para linhas com cabos diretamente enterrados. Então, tem todos eles aqui. E a 45, a única diferença é também para cabo enterrado, só que eles vão dentro de condutos. Dentro de um eletroduto, por exemplo. Tá certo? Então, você tem aqui cabos multipolares dispostos. Olha só, eles estão... isso aqui é a estrutura do cabo multipolar. Né? Aqui é a estrutura toda do cabo multipolar. Tem um cabo de 2 vias, tá certo? Cabos multipolares de 2 vias, cabos multipolares de 3 vias, tá? E aqui cabos unipolares, ó. Separadamente, né? Então aqui eu tenho 3 cabos unipolares, 3 cabos unipolares, esses daqui estão em trifólio, tá certo? E também outro arranjo aqui com cabos unipolares, 2 cabos unipolares, 2 cabos unipolares justapostos. Bom, a diferença para a última tabela que nós tínhamos para estudar fator de agrupamento para linhas em eletrodutos enterrados. Certo? A diferença da tabela 45 é que o cabo estava diretamente enterrado. Aqui ele está dentro de um eletroduto. Então eu tenho aqui cabos multipolares, ó, dentro de eletrodutos, cabos unipolares também dentro de eletrodutos. Disposição trifólio, disposição justaposta. Ok, pessoal?
Bom, seguindo aqui com os fatores de agrupamento de circuitos, falta esta seção para a gente analisar, tá certo, pessoal? Seção também bastante importante, 62555, que diz: os fatores de agrupamento indicados nas tabelas 42 a 45 são válidos para grupos de condutores semelhantes, igualmente carregados. São considerados condutores semelhantes aqueles cujas capacidades de condução de corrente baseiam-se na mesma temperatura máxima de serviço contínuo e cujas seções nominais estão contidas no intervalo de 3 seções normalizadas sucessivas. Então vamos ver o que é isso. Primeiro ela traz uma definição, condutores semelhantes. Então o que são condutores semelhantes? Ela diz, olha, eu considero condutores semelhantes aquele cujas capacidades de condução de corrente baseiam-se na mesma temperatura máxima para serviço contínuo. Então, significa dizer que eles precisam ter, tá certo, a mesma isolação ou a isolação de mesma natureza. Vou me explicar. Eles precisam ter isolação, todos eles, de PVC ou então de mesma natureza, ou seja, cujas características sejam as mesmas, EPR e XLPR. Então, eu não posso dizer que um condutor cuja isolação é PVC e o outro condutor cuja isolação é XLPE, estando no mesmo eletroduto, no mesmo conduto, eles são condutores semelhantes. Não, porque refere essa primeira parte da definição de condutores semelhantes que a norma nos traz. Certo? Vamos para a segunda parte. Aí ele diz, e cujas seções nominais estão contidas no intervalo de 3 seções normalizadas sucessivas. As seções normalizadas sucessivas são aquelas seções que o fabricante traz, aquele escalonamento natural, certo? 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16 e por aí vai. Okay? Então eu preciso ter 3 seções consecutivas. Se tiverem seções iguais, ótimo, condutores semelhantes. Professor, eu tenho dois condutores cuja seção é de 4 mm² e o terceiro é de 6 mm². Condutores semelhantes. Professor, os meus condutores tenho 3, mas todos eles têm bitolas diferentes. Então eles precisam estar no máximo no intervalo de 3 seções consecutivas. Então poderia ser 4, 6 e 10. São condutores semelhantes, desde que a isolação seja, por exemplo, de todos PVC, ou então de todos EPR, ou parte EPR e parte XLPR, porque tem as mesmas características. Dependendo, bom, o EPR 105 tem característica diferente do normal, mas aqui a gente está tratando do EPR normal, o comum, normal não, o comum, tá certo? Então, ele tem a mesma característica do XLPR, então poderia ser também, perfeito? Professor, quando eu não puder fazer esse encaixe, quando fugir, como é que faz? Aí diz, olha, quando os condutores de um grupo não preencherem essa condição, os fatores de agrupamento aplicáveis devem ser obtidos recorrendo-se a essa equação. Ó. F, que é o fator, né? Lembre-se que você tem uma condição onde essa condição não é suportada por nem um item daquelas tabelas. 42 e 45. Por quê? Porque as tabelas 42 e 45, elas precisam estar trabalhando com condutores igualmente carregados, vou já explicar o que é isso, e eles precisam ser semelhantes. Aí você tem uma estrutura, tem uma linha onde feriu isso aí. Perfeito? Você tem uma linha onde feriu isso aí. Tá? Antes de mais nada, vamos ver o que são igualmente carregados. Ele diz, não é que todos eles têm a mesma corrente, até porque se eu estou tratando de condutores cuja bitola são bitolas diferentes, eles dificilmente terão a mesma corrente circulando. Mas eles precisam estar carregados. Ela diz igualmente carregado, porque ela diz, eu quero que todos estejam carregados. Professor, mas sempre não está carregado? É que a NBR 5410, pessoal, ela faz uma distinção. Ela só considera o condutor carregado para todos os efeitos de cálculo, certo? Quando a corrente que flui por este condutor, prestem bem atenção, quando a corrente que flui por esse condutor, ela tem um valor igual ou superior a 30% da corrente máxima que esse condutor pode conduzir, tá certo?
aquele IZ que eu falei para vocês. Então, só é considerado condutor carregado quando a corrente que circula por ele tem um valor igual ou superior a 30% do IZ, tá certo? IZ, a capacidade máxima de corrente do condutor. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é um condutor carregado. Então, eles precisam ser carregados, precisam estar carregados. 2, eles precisam ser semelhantes. Então, na tabela 42, na tabela 43, na 44 e na 45, essas duas premissas precisam ser obedecidas. Condutores carregados e semelhantes, tá certo? Fugiu isso aí, ou se eles não estiverem carregados, ou se eles não forem semelhantes, tenho que recorrer a esta equação. Essa equação eu determino o fator através do número de circuitos, ou de cabos multipolares, ok? Bom, trazendo esse exemplo aqui para a gente já ir finalizando nosso vídeo, ele diz, determinar um fator de correção de agrupamento para 3 condutores multipolares não semelhantes. Método de referência B1. Está oculto aqui no enunciado, então um enunciado bem simples, mas se trata de circuitos, tá certo? Trifásicos com 3 condutores carregados, tá? Só foi amarrado aí o método de referência. Então, circuitos trifásicos, portanto, 3 condutores carregados, para esse caso, né? Não tem o condutor neutro. Método de referência B1, eu estou nessa coluna. Okay? A condição inicial, circuito 1, 40 amperes, circuito 2, 72 amperes, circuito 3, 115 amperes. Então, eu venho aqui nas capacidades de corrente, 40 amperes poderia ser um condutor 10, cuja capacidade é 50 amperes. Para o circuito 2, 72 amperes, condutor de 25 mm², cuja capacidade é 89 amperes. E circuito 3, 115 amperes, condutor de 50 mm², cuja capacidade de 134 amperes para este método de referência. Então, eles realmente não são semelhantes, né? Não têm seções consecutivas. Então, vou aplicar a equação 1 sobre raiz de 3, tenho aqui 0,58. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir todos eles pelo 0,58 e ver qual é a nova condição. Dividindo cada um deles, agora o novo circuito passa a ser 69 amperes, o novo circuito 1. O circuito 2, corrente corrigida, 124. Circuito 3, corrente corrigida, 192. E agora, para o circuito 1, ele passou, antigamente era 10, passou para 25 mm². O circuito 2 passou para 50 mm² e o circuito 3 passou para 95 mm². Ok, pessoal? Então, esta é a metodologia de como calcular o fator de agrupamento de circuito quando aquelas duas premissas não são consideradas ou não são atendidas, digo melhor, pelo teu circuito real, certo? Aquelas duas premissas da norma não são atendidas. Okay? Condutores semelhantes e igualmente carregados. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês aproveitem bastante. Até a próxima.